Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Hoje, na verdade, é a última etapa da nossa revisão sobre sólidos, tá? Eu vou falar sobre os aspectos energéticos dos compostos iônicos, tá? E logo depois eu tenho um vídeo também explicando alguns exercícios, tá? Dentre aqueles que eu passei para vocês. Espero que ajude, tá? E vão guardando as dúvidas, né, para quando a gente puder fazer ao vivo, ou se vocês puderem, se eu conseguir tirar as dúvidas, mesmo que a gente não faça ao vivo, vocês podem entrar em contato comigo também, tá bom? Então vamos lá. Bom, na verdade, a intenção da gente nesse primeiro momento é falar sobre. A gente começou a falar sobre estado sólido, né? Mas a nossa intenção principal é falar sobre os sólidos iônicos, tá? Porque o interesse é a gente discutir um pouco sobre a ligação iônica, já que o nosso próximo tópico vai ser falar sobre a ligação covalente. Aí a gente vai pegar uns aspectos um pouco mais aprofundados sobre a ligação covalente, tá? Então, o que eu queria. A gente vai começar então falando sobre como é que funciona, como é que a gente vai elaborar a energética, né, a parte da energia da ligação iônica. Então, a gente vai discutir um pouco dessa ligação iônica, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que ver o seguinte: o processo de formação de um sólido iônico, ele é exotérmico, né? Tá? Então, é um processo que libera energia. Então, é um processo favorável em energia. Então, ele vai ocorrer nesse sentido. E segundo, uma coisa muito importante é que esse composto ele tende a adotar sempre a estrutura cristalina de menor energia, tá? Então, na verdade, isso é básico na natureza. Então, a tendência é sempre a menor energia possível para qualquer sistema, tá? Porque aí, nesse caso, é o que a gente chama, por exemplo, em química, né? Principalmente na área dos compostos, a gente chama, por exemplo, o estado fundamental de uma molécula, o estado fundamental de um íon, significa que é o estado de mais baixa energia, então a configuração eletrônica vai ser a mais baixa possível, então você não vai ter nenhum elétron excitado, então é nesse sentido, tá? E no caso das estruturas cristalinas, significa que, na verdade, lá dentro da estrutura, como a gente tem cargas positivas e negativas, a gente vai ter atração e repulsão entre essas cargas, né? Então, na verdade, a estrutura que vai se formar vai ser a tal que possa minimizar a atração e, na verdade, maximizar a atração e diminuir o máximo possível a repulsão entre esses íons, né? Os íons de cargas iguais e a atração entre cargas opostas, tá? Então, isso é que significa a menor energia possível nesse caso, tá bom? Então, antes da gente começar, eu vou conceituar para vocês o termo que a gente vai usar muito daqui para frente, que se chama energia reticular, tá? A energia reticular, ela é definida, tá? Isso é uma definição dada termodinamicamente. Então, é a variação de entalpia padrão de formação de um mol de cristal a partir dos íons gasosos, tá? Então, essa definição aqui, se eu perguntar para vocês numa avaliação ou se vocês forem fazer um concurso, alguma coisa, é essa definição, tá? É a variação da entalpia padrão de formação de um mal de cristal a partir dos íons gasosos. Então, daqui para frente, eu vou exemplificar esse assunto usando o cloreto de sódio, que é o nosso velho conhecido, além disso, tem uma estrutura cristalina muito bem definida e conhecida, tá? Então, a energia reticular do cloreto de sódio é essa que está aqui, é menos 787 kJ por mol, tá? Então, ela vai ser
essa energia ela acontece reagindo o íon sódio mais no estado gasoso e o íon cloreto mais no estado gasoso para gerar, na verdade, o cristal no estado sólido, tá? E aí acontece o seguinte, esse tipo de reação aqui a gente não consegue medir diretamente. É muito complicado fazer a medida, né, das reações, da reação de dois íons gasosos para chegar numa substância no estado sólido. Então, experimentalmente, a gente não consegue medir essa energia diretamente. Então, o que a gente consegue fazer, na verdade, é usar um artifício que vocês já devem conhecer, que a gente faz em termodinâmica, né? Então, a gente pode calcular essas energias reticulares, na verdade, através do ciclo de Born-Haber, que vocês já devem ter visto também em geral 2, né? Então, o pessoal que está fazendo geral 2 também já deve ter visto um pouquinho de ciclo de Born-Haber lá, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre o ciclo de Born-Haber e depois eu vou continuar ainda refletindo sobre a energia reticular, tá bom? Aí a gente vai tratar dessa matéria um pouquinho diferente do que o professor de Química Geral faz lá com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O ciclo de Born-Haber, na verdade, é uma aplicação da lei de Hess, tá? A lei de Hess, na verdade, ela é definida da forma como está aqui nessa caixinha, né? Na verdade, ela estabelece o seguinte, que a variação de energia que acompanha uma reação depende exclusivamente da energia dos reagentes e dos produtos, e não do caminho que a gente vai percorrer para poder chegar aonde a gente quer. Então, na verdade, o nosso estado inicial são os dois íons no estado gasoso, né? E nosso estado final é o sólido formado. Então, a gente poderia fazer essa medida diretamente, mas como não é possível, a gente vai usar o ciclo de Born-Haber que permite a gente passar por várias etapas até a gente chegar no nosso, do nosso estado inicial, a gente chegar no nosso estado final, tá? Então, a gente vai calcular o ciclo de Born-Haber, na verdade, ele é calculado a partir da entalpia de formação do sólido. A entalpia de formação, ela também tem uma definição, né? Na verdade, é a energia, né? A entalpia que é necessária para poder, a partir de 1 mol de reagente, não é isso? No seu estado fundamental, para chegar a 1 mol de produto, tá? Então, na verdade, a gente vai partir no estado fundamental, né? No estado padrão, o sódio, ele é sólido e ele é um metal, né? E o cloro é gasoso na verdade, é um ametal, né? Então, a gente vai partir, na verdade, desse estado inicial e a gente vai fazer um caminho para poder chegar no estado final passando pela energia de reticular, tá bom? Então, aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer, né? Eu vou explicar melhor. Então, a gente vai usar aqui a entalpia padrão de formação. Então, a gente vai fazer uma construção desse ciclo para poder chegar no cálculo final que interessa a gente, que é a energia reticular, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui vou primeiro falar das etapas que a gente vai passar e depois eu vou mostrar o ciclo para vocês, tá? Então, na verdade, como a gente quer chegar nos íons, a gente vai usar exatamente as etapas, né, que permitem a gente chegar nos íons no estado gasoso. Então, por isso a gente vai usar esses passos que eu vou descrever aqui, tá? Então, primeiro a gente vai precisar da entalpia padrão de atomização ou energia de sublimação do metal, que é o sódio, tá? Porque como a gente vai precisar do sódio no estado gasoso, então primeiro a gente vai ter que vaporizar esse sódio. Então a gente vai usar, na verdade, a gente chama de entalpia padrão de atomização ou energia de sublimação. Porque, na verdade, esse sólido ele tem que passar diretamente para o estado gasoso. Ele não pode passar para o estado líquido e depois para o estado gasoso. Ele tem que ir direto, tá? O interesse da gente é esse. Então, a gente quer o estado inicial
é o sódio sólido e o estado final, o sódio gasoso, tá? Então, por isso a gente vai usar essa energia de sublimação. Eu estou chamando aqui de energia de atomização, mas vocês vão encontrar em vários lugares energia de sublimação, que é exatamente a mesma coisa, tá? No caso do sódio, no caso de qualquer metal, é claro que essa energia ela é positiva, né? Então, é uma entalpia positiva, porque a gente vai precisar fornecer energia para poder atomizar qualquer substância, tá bom? Depois, em relação ao sódio ainda, a gente vai ter que transformar esse sódio, esse metal gasoso, em um íon positivo, né? Então, para isso, a gente vai precisar da primeira energia de ionização do sódio. E a gente vai precisar só da primeira energia de ionização, porque a gente tem interesse no sódio mais um, ok? Nesse caso, a gente também vai gastar energia, né? Porque a energia de ionização de qualquer elemento químico ela é positiva, né? Então é necessário fornecer energia para poder arrancar um elétron de qualquer átomo, tá certo? Em relação ao cloro, o que a gente precisa? A gente precisa ter um íon, o íon cloro menos no estado gasoso. O cloro, ele já é gasoso. Então, nesse caso, a gente não vai precisar usar energia de vaporização, sublimação, o que seja, para poder levar ele para o estado gasoso, porque ele já é gasoso, né? Então, o que a gente vai precisar, na verdade? A gente vai precisar dissociar a molécula, porque a gente vai precisar, na verdade, ao invés de 2 mols de cloro, a gente vai precisar de 1 mol só. E aí, o que acontece? Como a gente vai precisar de 1 mol de cloro só, significa que a gente vai dissociar só meio mol de cloro, de moléculas de cloro. Então, por isso, a gente vai usar metade na energia de dissociação do cloro, tá? A gente não vai precisar usar toda a energia de dissociação, só se a gente fosse dissociar 1 mol inteiro. Como a gente precisa só de meio mol de moléculas de cloro para gerar 1 mol de átomos de cloro, a gente vai usar, então, metade da energia de dissociação, tá? Então, isso aí tem que ficar bem claro, porque em outros compostos, pode ser que a gente precise da energia de dissociação inteira, caso a gente precise por exemplo, de 2 mols de cloro ou de bromo, de qualquer outro metal, tá certo? Então, vamos lá. Como a gente chegou aqui no cloro gasoso, né, no cloro atômico gasoso, a gente vai precisar agora transformar esse cloro em cloreto, né, no estado gasoso. Para isso, a gente vai precisar do que a gente chama de afinidade eletrônica. Como o cloro ele é um ametal, né, e o cloro ele tem é um dos elementos que tem a afinidade eletrônica mais baixa, né, da tabela periódica. Então, isso significa que a liberação de energia é um processo, né, favorável em energia. Nesse caso, a gente vai precisar somente, né, de 1 mol de energia, dessa energia da afinidade eletrônica, porque a gente está trabalhando só com 1 mol de cloreto, tá bom? Então, essas são as etapas, tá? E a gente vai ver o ciclo agora. Aqui a gente tem o ciclo inteiro, tá? O que acontece? A gente, na verdade, vai usar como eu falei, o artifício, a gente vai usar como estado inicial e estado final, na verdade, a entalpia de formação, tá? Entropia padrão de formação do NaCl. Então, ele vai ser, na entalpia padrão de formação, a gente vai ter o sódio no estado sólido e meio mol de moléculas de cloro no estado gasoso, né? Então, isso é pela definição, claro, né, da entalpia de formação. Agora, o estado final, tanto da entalpia de formação como aqui, ó, ai meu Deus, ai meu Deus, eu esqueci o nome, do que a gente está calculando aqui, né, vocês vão me desculpar pela minha falha, né, na memória, mas
Na verdade, o estado inicial é diferente, mas o estado final para os dois é igual. Então, na verdade, por isso que a gente está seguindo um caminho diferente aqui, né? Para energia reticular, isso aí, ó, lembrei. Bom, então a gente vai começar aqui, tá? Então, o que eu tinha falado antes, né? Primeiro aqui a gente tem o ΔI, que eu estou chamando, que é a energia, para vendo aqui, né? Que está transformando o sódio no estado sólido para gasoso, né? Então, é a entalpia de sublimação. Depois a gente tem aqui a entalpia de metade, na verdade, né, da entalpia de dissociação do cloro, tá vendo? Porque na verdade a gente precisa só de meio mol de moléculas de cloro, eu não vou precisar do mol inteiro para poder gerar 1 mol de átomos de cloro. Depois a gente tem aqui ainda subindo ainda a energia, né? A gente tem a a energia de ionização do sódio, tá vendo? Então a gente passou do sódio atômico, no estado gasoso, para o sódio iônico no estado gasoso, beleza? E daqui de cima, do maior parte da energia, a gente vai começar a descer. E aqui a gente vai descer primeiro na afinidade eletrônica do cloro, tá? Então, a afinidade eletrônica de 1 mol de cloro é menos 349 quilojoules aqui por mol, tá? E aqui a gente chegou finalmente no estado inicial que a gente gostaria, né? Que é os dois elementos, sódio, como sendo íons no estado gasoso, não é isso? E aí daqui até o, o, o cristal de NaCl, a gente vai passar então para a energia reticular, tá bom? Pela energia reticular. Então aqui a gente tem o ciclo. Então a gente usou aqui como processo de ajuda, né? A gente usou então a entalpia de formação, tá bom? E aí, na hora que a gente faz o cálculo, como é que vai ser? Como o estado inicial e final, na verdade, né? A entalpia, a energia de reticular na verdade, é um dos passos para a gente poder chegar aqui na energia reticular. Então, na verdade, desculpa, na entalpia padrão de formação, a gente vai usar essa equação aqui. Então, a entalpia padrão de formação, ela vai ser igual à entalpia de sublimação. O I significa, na verdade, a energia de ionização do sódio. Aqui a gente tem, não, na verdade, não é, no caso do sódio, do cloreto de sódio, não é a entalpia de dissociação, é metade da entalpia de dissociação. Então, está faltando aqui, na verdade, 1/2, né? A afinidade eletrônica do cloro mais U, que é a energia reticular, tá bom? Então, aqui a gente sempre substituindo os valores, a gente vai encontrar exatamente aquele valor que a gente tinha visto lá inicialmente. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para a gente perceber. Depois eu vou mostrar um outro ciclo para vocês, tá? Quando eu estou na sala de aula, na verdade, eu acabo fazendo junto com vocês vários ciclos, mas como eu estou aqui, para o vídeo não ficar longo demais, eu vou deixar para o próximo, tá? Então, acontece o seguinte, pessoal, a gente viu lá o ciclo de Born-Haber, só que tem alguns determinados momentos que a gente não consegue usar o ciclo diretamente para poder determinar a energia de reticular. Por quê? Porque faltam dados, tá? E aí, ao invés de a gente usar o ciclo de Born-Haber para poder determinar a energia reticular, a gente vai calcular, na verdade, teoricamente, a energia reticular para poder usar o ciclo de Born-Haber e determinar, por exemplo, as afinidades eletrônicas de determinados elementos, tá? Então, por exemplo, ó, nesse primeiro item aqui, podem ser escritos ciclos para diversos tipos de compostos, né? Então, além de haletos metálicos, que foi o que a gente fez com o cloreto de sódio, de metais alcalinos, óxidos, sulfetos, haletos metálicos de alta valência. Então, na verdade, em princípio, qualquer
substância iônica, a gente poderia usar o ciclo de Born-Haber para determinar a energia reticular. Só que, como eu falei para vocês, a gente tem dificuldade de determinar alguns valores de afinidade eletrônica. Por exemplo, a primeira afinidade eletrônica de qualquer elemento é possível determinar experimentalmente, mas a partir da segunda é mais complicado. Então, por exemplo, para a gente chegar no íon óxido, por exemplo, que é o que a gente necessitaria saber a afinidade, a segunda afinidade eletrônica, e no caso a gente teria que usar a primeira e a segunda para poder construir um ciclo de Born-Haber de um óxido, a gente tem essas duas etapas, né? Então, a primeira etapa é a ionização do oxigênio a -1, oxigênio -1, e depois, novamente, ele vai receber mais um elétron para formar O2-, tá? Então, essa segunda aqui, ó, essa segunda etapa aqui é que a gente tem dificuldade de determinar experimentalmente, tá? Então, a gente só consegue, aí nesse caso, a gente só usaria, né, o ciclo de Born-Haber para fazer essa determinação. Então, o que a gente faz, na verdade, é usar fazer o cálculo da energia reticular de forma teórica, que é possível também, tá? E aí a gente vai partir de algumas premissas, né, para a gente poder fazer esse cálculo, tá bom? Então, esse é o nosso próximo assunto. Então, como é que a gente faz o cálculo teórico da energia reticular, tá? Então, a gente, na verdade, vai começar com dois tipos de interação que ocorrem no sólido ônico e tem que ser levados em consideração. Na verdade, a gente vai começar de uma forma mais simples e depois a gente vai fazer uma correção, tá? Então, primeiro, a gente vai considerar que os íons dentro de um retículo cristalino, eles se comportam como cargas, tá? Então, lembra lá em eletricidade, né, na física, a gente tem toda uma física para discutir a interação entre cargas opostas. Então, você tem lá duas cargas quaisquer, não é isso? E aí você tem força de atração entre cargas opostas e você tem força de repulsão entre cargas iguais, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que a atração que existe entre esses íons, atração e repulsão que existe entre esses íons, obedece à lei de Coulomb, tá? Então, a gente vai fingir que a gente tem duas cargas, né? Os dois íons, né? O positivo e o negativo, e todos os outros do retículo cristalino, não só duas, né? Eles vão obedecer à lei de Coulomb. Só que, para a gente poder considerar isso, a gente vai considerar também que os íons são cargas pontuais, tá? A gente vai inicialmente ignorar que os íons eles têm núcleo e que eles têm eletrosfera, tá? Então a gente vai considerar simplesmente como se a gente tivesse um pontinho, como se a gente tivesse pequenas esferazinhas, né, uns pontinhos, e esses pontinhos tivessem cargas positivas e negativas dentro de um retículo, tá? Por quê? Porque a gente precisa partir de um modelo mais simples para depois a gente chegar num modelo mais complexo. Depois a gente poder considerar alguma coisa mais real, tá bom? Então tá. Então aqui, na verdade, a gente tem... estamos escrevendo, na verdade, isso aqui é para o sódio, tá? Para o cloreto de sódio, tá bom? Como é que seria o cálculo da energia usando a lei de Coulomb, tá? Então, na verdade, como é que a gente vai fazer isso para o caso do cloreto de sódio? Então, a gente vai considerar inicialmente duas cargas, tá? Uma positiva e uma negativa. Então, a gente tem a interação das cargas, nesse caso, -1 mais 1, né? E o E, na verdade, é a carga do elétron, né? Já que a carga do próton e a carga do elétron são idênticas, só muda o sinal, não é isso? Então, na verdade, a gente vai usar a carga do elétron ao quadrado, tá? E aí, dentro da definição da lei de Coulomb, a gente tem a distância que separa as duas cargas, no caso vai ser o R, e tem o 4π e o E0, na verdade, é a permissividade no vácuo, tá? Isso aqui é o que vai permitir a gente fazer o cálculo inicial da energia reticular, tá bom? Então, a gente está começando aqui com dois íons,
tá bom? Só que acontece o seguinte, dentro de um retículo, a gente não tem só dois íons, a gente tem milhares de íons, né? Então, a gente precisa levar em consideração, na verdade, todas as interações entre cátions e ânions que a gente vai ter dentro do cristal. Tanto as interações atrativas quanto as interações repulsivas, tá? Com isso, a gente vai somar todas essas interações para poder chegar uma expressão final, tá? Então, por exemplo, a gente está trabalhando com NaCl, né? Então, a gente vê o seguinte, depois eu vou mostrar a figura para vocês. A gente tem como, se a gente pegar como referência o sódio mais, ele vai ter, primeiramente, 6 vizinhos a uma distância R, tá? Então, seria a distância entre os dois íons, positivo e negativo. É a menor distância possível entre os dois íons, tá? Depois, a gente tem a segunda esfera, né? Que eu vou chamar segunda esfera de coordenação, que eu comentei lá atrás na sala de aula, lembra? A segunda esfera de coordenação, na verdade, são os próximos vizinhos daquele íonzinho que a gente está analisando. A segunda esfera de coordenação desse íon sódio são 12 vizinhos sódio mais na distância raiz quadrada de 2R, tá? Na verdade, ele está numa diagonal. A gente vai ver. Uma diagonal, na verdade, dentro da estrutura, tá? E aí são 12 vizinhos. A gente vai pegar os vizinhos, na verdade, de várias células unitárias no entorno, tá bom? Depois a gente tem a terceira esfera de coordenação, que são 8 vizinhos cloreto na distância raiz quadrada de 3R, tá? Que também é uma diagonal. Seria uma diagonal maior, né? Dentro de um espaço, né? E depois a gente teria, por exemplo, mais 6 vizinhos só de mais a distância 2R, né? Aí a gente já está no dobro da distância. Então passou o cloro e a gente está na outra distância lá. E assim por diante. Na verdade, a gente teria que ir vendo todas essas distâncias até a gente chegar a uma determinada interação que não tenha mais importância. Porque é claro que quanto mais distante daquele íon que a gente está analisando, menor vai ser o efeito dessa interação, né? Então, claro que vai chegar um momento que a gente não vai precisar levar em consideração aqueles elementos, aqueles íons que estão muito distantes do cristal, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia, né, dentro do cristal. Então, aqui a gente tem uma célula unitária. Então, olha só. Aqui a gente tem, ó, o primeiro vizinho, cloro, na distância R, tá vendo? Depois a gente tem o outro vizinho na distância aqui, ó, raiz quadrada de R, não é isso? Eu falei para vocês que era uma diagonal de um pequeno quadradinho, né? Depois a gente tem a terceira distância, que é essa aqui, que é o cloreto, né? Que está na distância raiz quadrada de 3R, tá vendo? Também é uma diagonal, mas seria uma diagonal do cubo, por isso que ela é maior. E a definição de diagonal do cubo, né? Desculpa, gente. E aqui a gente teria depois, né, o próximo vizinho, que seria a distância de 2R, tá certo? E aí a gente olharia todas as demais distâncias até a gente chegar num limite, tá? O que que acontece? Considerando essas somas, a gente chega, na verdade, numa série, uma série numérica, tá? Para a gente chegar nessa energia reticular, tá? Então, essa aqui seria a expressão para o cloreto de sódio de todas as interações da soma, né, de todas as interações colômbicas para o cloreto de sódio. É claro que eu coloquei aqui só uma parte dessas interações, mas essa série aqui, ela é muito longa, né? Ela é bastante longa porque, para poder fazer esse cálculo, a gente teria que usar, eu não consigo fazer no papel, né? Aí imagina o olho. O ideal é você usar um computador, alguma coisa para fazer esse cálculo, né? E, na verdade, esse termo em parênteses aqui, que é uma série, né, numérica, como eu falei, ele converge. Na verdade, ele diz o seguinte, que ele converge lentamente, na verdade é uma série muito longa e demora para poder convergir. Mas ela converge, e quando converge, ela chega numa constante, ela converge
ela converge para uma constante que a gente chama de constante de Madelung, tá? E aí, essa expressão aqui em cima, para o cloreto de sódio, para 1 mol de NaCl, ela fica desse jeito aqui, tá? Então, na verdade, o que a gente fez? A gente substituiu essa série numérica pela constante de Madelung, que é o A, tá? O Na é o número de Avogadro, porque a gente está trabalhando, na verdade, com 1 mol de NaCl. Então, a gente vai fazer esse cálculo da energia reticular para 1 mol de substância. Por isso que a gente está usando o número de Avogadro, tá? Então, aqui a gente tem a constante de Madelung. E o interessante é que essa constante ela depende só da geometria da rede, não depende da posição dos átomos. Então, na verdade, ela vai ser semelhante para estruturas semelhantes, né? Então, para várias estruturas, essa constante de Madelung vai ter um valor muito próximo, tá bom? E ela pode ser calculada para qualquer sólido. Então, a gente teria que fazer essa análise para cada sólido que a gente quisesse calcular a energia reticular, tá? Mas isso aí já foi feito para várias substâncias, né, pessoal? A gente não vai precisar fazer toda essa convergência aí de série, não vamos precisar fazer nenhum cálculo no computador nem na mão, porque o objetivo do curso não é esse. É só a gente ter uma ideia da onde saiu a parte teórica, né, do cálculo da energia reticular, tá bom? Então a gente chega nessa expressão simples para o cloreto de sódio. Só que lembra que lá no início a gente fez duas hipóteses, duas suposições. A gente disse o seguinte: a gente partiu de duas premissas. Primeiro, a gente disse que as interações eram totalmente coulombricas, e segundo, a gente disse que as cargas eram pontuais, né? Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, o que que acontece? Bom, antes de falar sobre essa próxima parte, eu chegar no ápice, só que aí eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder mostrar um pouquinho sobre os valores da constante de Madelung, tá? Então, por exemplo, o NaCl, o cloreto de césio, 1,763, tá? O NaCl, 1,748. Tá vendo que são valores próximos, né? Porque são substâncias cúbicas, né? Depois você tem da fluorita, que o valor muda radicalmente. A blenda de zinco, a gente tem a wurtzita, tá vendo? São valores mais próximos também. O corundo, 4, aí depende da geometria, né? Da estrutura que a gente está analisando. O rutilo também, bem diferente, né? E aqui a gente tem, só para comparar, o número de íons na fórmula, né? E o número de coordenação, tá? Então, você vê aqui que a fluorita, por exemplo, ela tem 3 íons na fórmula. Então, a gente tem um número de coordenação bem diferente e a estrutura também é bem diferente que a gente viu, né? A estrutura da fluorita. Então, a gente vai ter uma constante de Madelung bem diferente da constante dessas duas espécies cúbicas aqui, tá? Então, na verdade, como a gente viu no slide anterior, vai depender só da geometria do sólido, tá? Então, agora que a gente vai chegar, vou chegar nesse ápice, né? Que eu queria, na verdade, que é o seguinte: como os íons não são cargas pontuais, mas na verdade são núcleos carregados, né? Eu digo o núcleo, e a gente tem as nuvens eletrônicas que são carregadas negativamente. A gente tem que levar em consideração também a repulsão que existe entre essas nuvens eletrônicas, né? E aí, o que que acontece? Em distâncias muito grandes, que é uma coisa assim óbvia da gente dizer, essas interações elas são desprezíveis. Mas quando você tem íons próximos, elas aumentam muito, porque na verdade você tem ali vários íons juntos e é óbvio que além de você ter a repulsão, por exemplo, de cargas opostas ou dos próprios íons, né, de cargas iguais, você tem atração, mas a gente tem também a repulsão das nuvens eletrônicas. Então, essas interações têm que ser levadas em consideração. Então, o Max Born, que vocês já devem ter ouvido falar lá no primeiro período, né? Ele fez uma sugestão, ele sugeriu que essas interações pudessem obedecer essa seguinte expressão aqui, que é a expressão que a gente chama de Max Born,
tá? Olha, eu não vou derivar nada disso aqui com vocês, tá? Eu vou pedir para vocês acreditarem em mim, porque eu não vou entrar nessa parte de. Aí a gente teria que entrar na parte de mecânica quântica, né? Porque aí quando a gente entra em consideração nuvem eletrônica, aí a coisa dá uma complicadinha, né? Mas na verdade ele sugeriu um fator, né, de correção, vamos dizer assim. Na verdade você tem o B, que é uma constante, e o Nzinho aqui, você está vendo que tem a ver com a distância, né, entre esses íons. Ele é chamado de expoente de Born, tá? Então, é o que ele sugeriu para poder fazer introduzir essa correção, levar em consideração essas interações que existem entre essas nuvens eletrônicas, tá bom? E aí, o que vai acontecer é que a gente vai, além da energia coulombica, né, que é o EC aqui, que a gente usou, calculou em primeiro lugar, a gente vai acrescentar também esse fator aqui do Max Born, tá? E aí, mas olha só, esse cálculo inicial, esse que a gente está fazendo aqui, é específico para o NaCl, tá? Só para a gente ver como é que ele é feito, tá certo? E aí a gente considera o seguinte, lembra, lá no início a gente estava trabalhando com a energia mínima, né? Então a gente vai considerar que o cristal ele está em equilíbrio e a energia reticular vai ser a mínima possível, ou seja, a menor energia, né, seria como se fosse um estado fundamental desse cristal, tá bom? E aí a gente vai transformar essa expressão aqui, na verdade, nessa expressão final que a gente chama de equação de Bohr-Landé, tá? Então a equação de Bohr-Landé, ela vai ter duas, então, são várias constantes, na verdade, né? Então, a gente tem aqui, ó, o número de Avogadro, o A, que é a constante de Madelung, que a gente viu anteriormente, o Ezinho, que é a carga do elétron, né? Aqui 4π e desculpa, é a permissividade no vácuo, né? E a gente tem, então, como variáveis, a gente tem o R0, porque aí vai depender, o R0 na verdade seria a distância mínima entre entre os íons, né? Sódio e cloreto, então é fácil da gente determinar, na verdade esse valor de R0 ele pode ser determinado, ele é determinado experimentalmente através de raio-x, tá? Então, nas condições de energia mínima, né? Então é determinado por difração de raio-x, e o nzinho, que seria a outra variável, né? Eles são determinados por medidas de compressibilidade. Então, na verdade, aquelas medidas que no estado sólido, na verdade, variam muito pouco, né? Mas que permite a gente obter esse valorzinho de n, tá? Aqui é mais ou menos, os valores são mais ou menos semelhantes a 9, tá? E o que que acontece? E aí a gente vai ver, na verdade, que as variáveis mais importantes para a gente no cálculo da energia reticular são a carga dos íons, que compõem aquele composto iônico, e a distância iônica, tá? Entre os íons, né? Que seria essa distância mínima entre os íons da estrutura cristalina, tá bom? Então, vou passar adiante para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão da equação de Bohr-Landé, tá? Então, vamos lá. Queria que a gente olhasse, esse aqui, na verdade, é o finalzinho já da nossa aula, tá, gente? Já está bem longa, né? Queria que a gente olhasse o seguinte. Aqui a gente tem os valores que foram calculados pelo ciclo de Bohr-Landé, tá? E aqui a gente tem, de ciclo de Bohr-Landé, olha só, gente, ciclo de Born-Haber, né? Desculpa. E aqui a gente tem os valores que foram calculados pela equação de Bohr-Landé, teórica, né? E a gente observa o seguinte, que na verdade, para determinadas substâncias, a gente tem valores bem próximos, né? Então, olha só, 910 menos 904, 772 menos 757, esses valores aí não são muito distantes não, tá? Aqui a gente tem um pouquinho de diferença, tá vendo? No caso do iodeto de sódio,
A gente tem que o cloreto de potássio também tem é um pouco menor a diferença, né? Aqui do CAI, a gente também tem um pouquinho de diferença. Na fluorita, os valores são bem próximos, e etc, tá? O que que acontece? Quando a gente tem os valores próximos, significa que o modelo iônico, né, que a gente utilizou, é um modelo que explica bem a estrutura da célula unitária daquela substância, tá? Se os valores são muito distantes, muito diferentes, significa que esse modelo não se aplica, ou se aplica mal àquela substância, tá? Então, mas esses valores que a gente está vendo aqui, eles não estão distantes, muito distantes não, porque tem valores que são extremamente discrepantes, tá? Depois a gente vai ver isso. Tem uns que podem ficar assim bem diferentes mesmo. Se a gente tiver, por exemplo, um grau de covalência muito alto, no caso da substância. Aqui não é nenhum desses casos aqui, tá? Mas o que que eu queria chamar a atenção? Pelo seguinte, dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Nesses primeiros aletos de metais alcalinos aqui, você tá vendo que os valores são todos, né? O do fluoreto de sódio é maior, né? Mas a gente estão todos aqui, ó, em torno de entre 700, 600 e pouco e 900, tá? Agora observa aqui a fluorita, na verdade que você tem o cálcio com carga mais 2. Tá vendo como cresce o valor? Tá bem maior. Olha só o cloreto de cálcio, aqui ó. Olha aqui como cresce pra caramba o valor. Olha aqui ó, no caso do magnésio. Ó, maior ainda. Tá vendo? Por que que isso acontece, tá? A gente vai dar uma olhada agora na equação de Borlandet, tá? Lembra que eu falei para vocês que para a gente os fatores importantes vão ser a distância entre os íons, né? E as cargas. Então eu escrevi aqui em cima, deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais fácil. Ó, tá vendo aqui em cima? Então a gente tem o R0 aqui, ó, tá? E aqui a gente tem as cargas. E os outros valores, na verdade, são praticamente constantes. São constantes, na verdade, né? Então, são essas variáveis que a gente vai ter de um composto para o outro. Só que a gente vê o seguinte, a energia reticular, ela é diretamente proporcional às cargas, né? E inversamente proporcional à distância R0. Então, na verdade, a distância R0, a gente vai considerar seria a soma dos raios, né? De um íon e do outro, né? Supondo que esses raios, que os íons estão se tocando dentro da estrutura, tá? Então a gente vai fazer essa suposição. A gente vai supor que os íons se tocam dentro da estrutura. Então, na verdade, o R0 vai ser a soma do íon positivo com a soma do raio do íon negativo, tá? Então, esse vai ser a distância R0. E, na verdade, o que que acontece? Essa distância R0 ela é inversamente proporcional à energia reticular, ou seja, quanto maior essa distância, ou quanto maior os raios dos íons, menor vai ser a energia reticular, não é isso? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nesses aletos aqui, né? Olha só, fluoreto de sódio. O fluoreto, ele tem um raio bem pequeno, né? E o sódio tem um raio dentre esses elementos aqui que a gente está olhando, sódio, potássio e césio, ele é o que tem o menor raio, né? Então, o que que aconteceu aqui? Como eles vão ter, na verdade, o fluoreto de sódio vai ser quem tem a menor distância entre sódio e fluoreto. Então, olha só, o ciclo, o valor da energia reticular que é calculado aqui é maior do que todos os outros. Tá vendo? Por quê? Porque o fluoreto tem o menor raio dentre os outros aletos e o sódio, dentre os outros que a gente está olhando aqui, a gente está comparando aqui, é o que tem o menor raio também. Então, significa que, como é inversamente proporcional, ele vai ter a maior energia reticular, certo? Então, percebeu? Agora, vamos olhar, por exemplo, aqui, o CAI, né? Ó, o iodeto, dentre os aletos, é o que tem o maior raio de todos, tem um raio muito grande. E o potássio também tem um raio maior do que o sódio, né? Porque ele está abaixo
ele está num período abaixo que o sódio. Olha só o que vai acontecer. O Ki aqui nesse caso, ele tem a menor energia reticular de todas. Por quê? Porque a distância vai ser maior. Então, como é inversamente proporcional, você tem uma divisão e essa divisão vai ser menor. Percebeu? E aqui os outros elementos, na verdade, são intermediários, né? Aí a gente pode ver aqui o fluoreto de césio, na verdade, ele vai ter uma energia reticular maior do que o Ki. Por quê? Porque o césio, apesar de ter um raio bem maior um raio maior do que o do potássio, ele não chega a superar a distância a distância que é causada pelo raio do iodeto, né? Porque o iodeto é um íon extremamente grande, tá? Bem parrudão. Então, na verdade, por isso não chega tem essa diferença, tá? Então, deu para entender, pessoal? Eu espero que dê para entender. Depois no outro vídeo eu vou explicar isso também dentro de um exercício, tá? E aí o que acontece? Vamos olhar agora na verdade, as cargas, né? Vamos dar uma olhada nas cargas. Então, aqui todas as cargas são iguais, então, na verdade, a gente não vai ter diferença, não vai ter nada em relação à carga aqui, o que vai dentro desses aletos aqui, né, que a gente olhou, a única coisa que vai diferenciar de um para o outro é só a distância, ou seja, só os raios entre do íon positivo e do íon negativo, tá? Agora, quando a gente compara esses de cima com esses aqui de baixo, com o fluoreto de cálcio, o cloreto de cálcio e o fluoreto de magnésio, aí vai fazer diferença. Por quê? Porque, na verdade, o íon positivo, ele tem carga 2, é mais 2. Então, o que vai acontecer? Como é diretamente proporcional, a gente está introduzindo na fórmula da energia reticular, ou a gente está introduzindo, na verdade, um fator referente à carga que faz com que a energia reticular dobre de valor. Então, olha só, no caso do fluoreto de cálcio aqui, a gente, na verdade, comparando, né, porque o cálcio, ele é deixa eu ver, berílio, magnésio, cálcio, né? Lítio, sódio. Na verdade, o sódio ele tem um raio maior do que o cálcio, não é isso? Na verdade, o cálcio está um pouco abaixo. Talvez o raio deles seja semelhante, né? Não vou dizer aqui só de cabeça como é que seria, mas considerando aqui o raio do fluoreto, que é muito próximo, né? O que a gente observa? Na verdade, a energia reticular do fluoreto de cálcio, ele mais do que dobra em relação, por exemplo, ao fluoreto de sódio. Tá vendo? Do fluoreto de césio, mais ainda, né? Então, a carga é o fator principal para poder determinar o valor da energia reticular, tá? E a segunda variável importante seria o raio. E, na verdade, o raio é inversamente proporcional. Então, isso aí é só para a gente discutir mais ou menos os valores. Se a gente tivesse, por exemplo, um fluoreto de alumínio aqui, a gente, na verdade, ia introduzir um fator 3. Isso significa que essa energia reticular ela seria maior ainda, tá? Então, a gente multiplicaria ela por 3. E aí, esse valor seria realmente bem maior do que o valor de 2.500 e pouco ou 2.900 e pouco aqui, tá bom? Agora, por exemplo, se a gente comparar o fluoreto de cálcio e o cloreto de cálcio, considerando aqui, né, os dois íons são positivos e são iguais, o fluoreto tem um raio menor do que o cloreto, não é isso? Então, na verdade, o fluoreto tendo um raio menor, o valor da energia reticular vai ser maior do que o cloreto de cálcio. Por quê? Porque o fluoreto tem um raio menor. Então, nesse caso, como é inversamente proporcional, ele vai reduzir menos o valor da energia reticular, ok? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, tá? E no próximo vídeo a gente vai ver, então, eu vou dar um exemplo disso daí pra gente, tá?
Então, mando um beijo para vocês. Eu peço desculpas pelos barulhos que vocês devem ter ouvido, pelas minhas falhas também, tá? Mas eu sou uma negação assim para editar vídeo, então dessa vez eu vou mandar o vídeo do jeito que ele tá. Eu peço desculpas, tá? Pelas falhas, tá bom? Gente, um beijão e tudo de bom para vocês, tá bom? Tchau.